Boa tarde a todas e todos. É a primeira vez, né, que eu estou participando do Conecta Leitores, então é uma honra estar aqui, aprendendo muito com vocês, dialogando e compartilhando também um pouco das minhas atividades, né, na Universidade Nacional de Timor-Leste. Bom, antes de começar, precisamos contextualizar. Só um minuto. Bom, há 33 línguas nativas, além das línguas oficiais, língua portuguesa, teto praça ou teto dili, né? As línguas de trabalho, Bahasa Indonésio, que é a língua indonésia, o inglês, o coreano e o mandarim. Bom, eu gostaria, para fazer mesmo uma brevíssima contextualização, né, do percurso sócio-histórico da língua portuguesa em Timor, né, que foi um país colonizado por Portugal desde, enfim, de 1500 até 1975. Então, nesse período, o português era uma língua de colônia. Em 1975, houve a proclamação da independência de Timor-Leste, mas dias depois houve a invasão da Indonésia, então a língua portuguesa ela foi proibida e foi inserida a língua indonésia. E nesse período, a língua portuguesa ela passou a ser usada pelos grupos de resistência, então ela passou a ser uma língua de resistência. Em 2002, com a restauração da independência de Timor-Leste, a língua portuguesa ela passou a ser uma língua oficial e uma língua de ensino junto à língua teto. E, diante desse contexto riquíssimo, né, multilingüe, multicultural, e de acordo, né, com a minha formação sociolinguística, eu pensei, né, junto com o Leitorado Guimarães Rosa, criar esse grupo de estudos e pesquisa em língua portuguesa, e não de língua portuguesa, para pensar nesse multilinguismo mesmo de Timor. Bom, o objetivo principal do grupo de pesquisa é trabalhar com os alunos de graduação práticas de iniciação científica no âmbito linguístico e sociolinguístico, e os objetivos específicos são contribuir com uma formação acadêmica desses estudantes, incentivar pesquisas acadêmicas nessas áreas e promover a escrita de textos científicos em língua portuguesa. O grupo é composto por 20 estudantes, graduandos e graduados, né, dos departamentos de língua portuguesa, departamento de língua teto, departamento de formação de professores do ensino básico da Faculdade de Educação, Artes e Humanidades, da UNTL. E aqui estão alguns registros, né, das atividades que nós fizemos, né, desde o final de agosto do ano passado até julho, até agora, final de julho. Acho que eu não estou... Só um minuto. Bom, eu gostaria só de voltar um pouquinho. Como faço para voltar? É para cima? É o de cima. Ótimo. Acho que está indo. Me ajuda aqui. Você quer voltar? Voltar para um pouquinho para cima. Eu gostaria só de frisar aqui, são os alunos, com certeza eles vão assistir em algum momento, então eu gostaria de registrar essa participação de todos esses alunos, que eles ficaram muito empolgados, porque muitos disseram que foi a primeira vez que eles aprenderam algo sobre pesquisa científica, no sentido de eles mesmos pesquisarem as suas línguas, sua cultura, né? Nesse sentido. Bom, o primeiro projeto é a relação entre língua, cultura e identidade no contexto do português timorense, um olhar multimodal para o estudo de alguns gêneros jornalísticos. Então, eu pedi para os alunos me indicarem quais são os jornais impressos mais lidos pelos timorenses. E aí eles me disseram que seria o Diário, o Timor Post, o Suara Timor-Leste e o Independente. Então, destes jornais, nós fizemos um mapeamento das línguas de acordo com o gênero, né, jornalístico desses jornais. E fizemos uma relação. Lembrando que essa apresentação é um pouco do processo de construção e desenvolvimento do grupo de pesquisa, mas também um pouco do resultado do trabalho. Então, nós vimos que as línguas que mais apareceram é o teto, Bahasa Indonésia, português, inglês e mandarim. O teto ele aparece em quase todos os jornais e em quase todos os gêneros, principalmente na área da saúde, política e economia. O português ele aparece mais na parte da política, das propagandas governamentais, é bilíngue, português e teto.
alguns artigos de opinião, editorial. O Bahasa Indonésio, que é muito interessante, né, ele aparece mais no divertimento, o caderno de lazer. É interessante pensar isso, né? Os estudos mostraram isso. E o mandarim ele aparece mais em propagandas da área da saúde, voltada para os imigrantes, né, chineses, e o inglês para propagandas de mercadoria, por exemplo, celulares, computadores, coisas do tipo. Então, durante o processo, os encontros, nós fizemos, né, o levantamento dos jornais, fizemos um estudo sobre os gêneros jornalísticos, depois fizemos o mapeamento das línguas, a coleta e a quantificação dos dados, ensinando também como usar a tabela Excel, colocando esses dados no Excel. E depois fizemos criação de tabelas e gráficos, interpretação dos dados, e também vimos a percepção deles em relação a esses dados. Então, aqui dá para ver mais ou menos, né, acho que ficou muito pequeno, os jornais que mais apareceram as línguas, né, a língua portuguesa aparece mais no Jornal Diário, depois seguido pelo o Independente, o Timor Post, e o Suara Timor Loroçaia é praticamente Teto e Bahasa Indonésia. Depois, nós também vimos a percepção dos estudantes. Por que eles acham... na verdade, pouquíssimos jovens leem jornais impressos, né, eles assistem mais pelo YouTube ou pelo Facebook. E aí nós vimos também que a percepção deles que os mais velhos, né, os idosos, eles sabem mais português. A língua teto, tanto jovens, adultos e idosos falam também muito. A língua inglesa seria os jovens, que estariam aprendendo mais, e o mandarim, 5%, porque ainda são aqueles que trabalham com os chineses nos comércios. Bom, durante esse ano, nós fizemos apresentações, né? Em setembro, nós fizemos uma apresentação no Jornadas Pedagógicas, um evento organizado pelo Centro de Língua Portuguesa, na Universidade de Timor Loroçaia, e em fevereiro deste ano nós fizemos uma apresentação no Seminário Internacional de Língua, Cultura e Identidade, organizado pelo Centro de Educação, Centro de Estudos Artes Culturais, o SECA, da UNTL. Bom, o próximo passo seria... Bom, fizemos um artigo, escrevemos juntos, né, eu e os estudantes que estiveram, se disponibilizaram em escrever um artigo junto. Claro que foi um processo de ensinar a fazer e fazer junto, né? E estamos agora na finalização desse artigo para publicar nos anais do Centro de Língua, do Jornadas Pedagógicas do Centro de Língua Portuguesa, que será publicado, apresentado agora em setembro deste ano. Eu agradeço. Eu acho que o meu tempo já esgotou, e é isso. E o projeto vai continuar com outras parcerias com os professores do Departamento de Língua Portuguesa. Em suma, a ideia desse grupo de pesquisa, de estudo e pesquisa em língua portuguesa é incentivar os acadêmicos timorenses a investigar as suas línguas, descrever e analisá-las, para que eles mesmos possam escrever as suas próprias línguas, descrevê-las e analisá-las, sem precisar de ficar sempre lendo autores de fora. É isso. Obrigada.